Olá pessoal, vamos continuar aqui as nossas aulas sobre cinemática. Bom, na aula de hoje eu quero chegar em algumas equações com vocês, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho essa matemática, né? Essa física analítica que vai descrever para a gente o movimento, a trajetória de alguma partícula. Lembra que eu defini o que é essa partícula lá nas aulas anteriores? E eu quero chegar nessas equações de uma forma não tão simples, mas também não tão complicada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Então, nas aulas anteriores, a gente definiu várias coisas, né? A gente descobriu, revisitou o que são vetores. Depois, quando a gente começou a cinemática, a gente definiu o que é a partícula, o que é o movimento, o que é posição, o que é velocidade, o que é aceleração. Todas essas são grandezas o quê? Grandezas vetoriais, tá? Então eu quero trabalhar com vocês essa análise dessas grandezas de forma vetorial, tá? Porque eu acho que não vale a pena eu ficar agora, né, indo para o caso escalar. Então, primeiro vamos trabalhar com a forma vetorial completa e depois a gente discute um pouquinho mais sobre as formas escalares, tá bom? Então, olha só, pessoal. O que eu quero dar ênfase nessa aula é o estudo do movimento acelerado, né? Então, o que eu quero estudar aqui? Eu quero pegar um movimento de uma certa partícula e eu vou fazer a análise no caso em que essa partícula está sob a ação de uma certa aceleração. Tá? O que é essa aceleração? Isso quer dizer que essa partícula ela vai ter a tua velocidade variável, né? Então ela pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, certo? Então ela vai estar sob a ação de uma aceleração. O que causa essa aceleração não é o de meu interesse agora, será do meu interesse para frente, tá? Beleza. Bom, nesse nosso caso, né, do movimento acelerado, essa aceleração, ela pode depender do tempo, de forma geral, né? Pode depender do tempo, ou seja, tem um momento em que eu piso mais no acelerador, tem um momento em que eu solto o acelerador, tem um momento em que eu freio, né? Então, eu posso alterar essa aceleração. Nessa análise que a gente vai fazer aqui, tá? Nesse curso, eu não vou levar em consideração uma variação da velocidade, tá? Então, eu vou levar em consideração um movimento cuja aceleração é uniforme, né? Melhor, é constante, tá? Se precisar, depois a gente pode generalizar para o caso de uma aceleração que muda com o tempo, tá bom? Se essa minha aceleração é constante, isso quer dizer que ela independe do tempo. Então, essa aceleração, ela independe do tempo e sempre vale o que eu vou chamar aqui simplesmente de aceleração, aqui, ó, A, tá? Então, daqui para frente, considere que essa aceleração, ela independe do tempo, ela é constante, tá? E vale A. Lembrem que isso aqui é um vetor, né? Se é um vetor, ela tem componentes na direção x, tem componente na direção y e possui componente na direção z. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Qual que é a unidade de aceleração? Olha, a unidade de aceleração será metro por segundo ao quadrado no sistema internacional, né? Ou metro por segundo ao quadrado aqui. Beleza? Então tá, pessoal. Então olha só. Eu quero fazer essa análise vetorial porque, como todas essas grandezas são vetoriais, então não me interessa muito se eu vou estudar o movimento, né? O movimento de um carro numa estrada, ou seja, um movimento retilíneo, né? Então um carro andando aqui na minha rodovia, que eu posso chamar de direção X, Y, Z, qualquer que seja. Ou se eu estiver também interessado, por exemplo, do movimento de uma formiga, né? Uma formiga que está andando, zanzando aqui numa mesa. Então ela vai fazer algum movimento aqui, vai sair de algum lugar, vai chegar até outro lugar, né? A gente pode chamar isso aqui de direção Y
isso aqui de direção x. Né? Ou ainda um movimento de um avião ou uma borboleta, né? Que está aí zanzando pelo espaço tridimensional x, y e z. Desses casos todos, o que eu estou interessado? Olha, eu estou interessado em descobrir qual que é a posição dessa partícula no meu referencial. Qual que é o meu referencial? Esse é o meu referencial aqui, é a mesa. Esse meu referencial aqui é, por exemplo, o laboratório. Esse meu referencial aqui é a rodovia. Né? Como que eu escolho o referencial? Eu boto zero no lugar, no caso da rodovia, que é unidimensional, vou botar, sei lá, quilômetro zero aqui. Né? Posso colocar o zero aqui na minha mesa. Posso colocar o zero, a origem aqui no meu laboratório, no canto do laboratório. Então, a partir dessa origem, eu posso agora escrever a posição de tudo. A posição do meu carro, a posição da minha formiga, né? Que é esse R aqui, como a gente viu. E essa posição, é claro, vai depender do tempo agora, né? Porque se a minha partícula está se movimentando, a posição dela está variando com o tempo. Né? Então eu quero descobrir principalmente o quê? Quero descobrir a posição em função do tempo. Né? Essa é uma primeira coisa. Ou seja, eu quero descobrir quanto que vale esse cara aqui, ó. Quanto que vale o R, uma dependência temporal. Lembra que o tempo, aqui, tempo em mecânica clássica, tempo em mecânica newtoniana, tempo na nossa cinemática simples, ela é apenas um parâmetro, né? Um parâmetro marcado pelo nosso relógio. Então, nosso relógio está marcando aqui o tempo. Né? Quanto que vale isso daqui? A gente já viu, vamos relembrar. Isso aqui vale a componente x, que também depende do tempo, né? Que aponta na direção i chapéu, mas a componente y, que também depende do tempo, aponta na direção y chapéu, mas a componente z, que depende do tempo, aponta na direção k chapéu. Né? Se o meu movimento é unidimensional, só a direção x, então eu não tenho a componente y e z, só tenho a componente x, que é o caso aqui do primeiro. Deixa eu fazer aqui uma ligação. Vamos ligar aqui, ó, componente x com esse caso aqui, né? A componente y e a componente x com esse caso aqui, que é bidimensional, e os três para esse caso aqui. Né? Então, dependendo da dimensão do meu problema, eu vou ter que descobrir todas essas coordenadas, como que elas variam no tempo, certo? Beleza. Qual que é outra coisa que eu também posso querer descobrir? Olha, além de querer descobrir a posição, também estou interessado em descobrir a velocidade. Qual que é a velocidade da partícula? Qual que é a velocidade da minha partícula? Essa é a minha primeira pergunta. Lembrem que velocidade ele é um vetor que é sempre tangente à trajetória da minha partícula. Né? Se é tangente à trajetória, isso quer dizer que nesse caso aqui a velocidade, né, vai estar aqui na direção x ou na direção menos x, depende de como é a aceleração desse negócio. Aqui, da formiga na mesa, ela vai ser sempre tangente à trajetória, então vai estar apontando para cá, para cá, para cá, né, nessas posições. E aqui no caso da borboleta vai estar apontando para cá, aqui vai estar apontando para cá, aqui vai estar apontando para cá. A velocidade ela é sempre tangente à trajetória da minha partícula, né? Bom, e essa velocidade também, ó, a velocidade da minha partícula ela também vai depender do tempo, se eu tiver uma certa aceleração, né?
Porque olha só, se a minha partícula ela não possui nenhum tipo de aceleração, ou seja, eu não piso no acelerador e nem freio o carro, por exemplo, a velocidade ela não vai mudar. É sempre uma constante, né? Agora, se há aceleração no meu problema, daí a minha velocidade muda. Afinal de contas, a própria definição de aceleração é essa, né? É a taxa de variação da velocidade no intervalo de tempo. Então, V, né, vai depender do tempo. Esse V também, né, é um vetor, então tem componentes na direção x, que depende do tempo, e aponta na direção y, I chapéu, mais VY, que depende do tempo, e aponta na direção j chapéu, mais a componente Z, que também pode depender do tempo, e aponta na direção k chapéu. Né? Essas são as formas gerais. Se eu for escrever essas expressões, né, na sua forma vetorial completa. Então, para um movimento em 3 dimensões, eu tenho que ter todas essas informações de R, né, a componente x, y e z, e para a velocidade, a componente Vx, Vy e Vz. Tá? Bom, se eu tenho a aceleração, né, e nesse meu estudo de movimento acelerado, a aceleração não é nula, a minha aceleração, lembrem-se, aqui eu estou assumindo que essa aceleração ela independe do tempo, então ela é uma constante. Se ela é constante, então eu tenho aqui componentes que vão ser uma componente. Lembra que a aceleração é vetor também, né? É uma componente que aponta na direção x, né? Mas ela não varia com o tempo, ó. Não varia com o tempo, é uma constante. Mais uma componente na direção y, mais uma componente na direção z. Tá? E isso aqui é uma constante. Né? Ou seja, para todo tempo, não importa qual seja esse tempo, né, a aceleração é a mesma. Beleza? Professor, mas o que causa a aceleração? Não me interessa no momento. A gente vai estudar o que causa a aceleração na próxima parte do curso, quando a gente for ver dinâmica. Agora a gente está interessado nas equações de movimento, tá? Nas chamadas equações de movimento. E qual que é o meu objetivo? É saber descrever a trajetória da minha partícula, descrever qual que é a velocidade da partícula em cada ponto da trajetória. Se eu tiver algumas informações, como por exemplo a aceleração, né, e o que a gente chama de condições iniciais, que eu vou mostrar para vocês ali um pouquinho mais adiante, tá? Olha, para a gente poder descobrir então, né, essas informações aqui, posição da partícula, velocidade da partícula, baseado, por exemplo, nas condições iniciais. Deixa eu botar aqui, as condições iniciais. Condições iniciais. Tá? E da aceleração, que eu conheço, eu posso resolver esse problema de algumas maneiras. Tá? Para quem já está craque, sabe cálculo diferencial integral, a gente pode usar um processo de integração, utilizar o teorema fundamental do cálculo para resolver isso daqui, matematicamente. Tá? Então, essa é uma forma de fazer. Como nem todos os alunos, às vezes, estão por dentro do cálculo diferencial integral e todo o ferramental matemático utilizado para resolver esse problema, eu vou fazer diferente. Eu vou utilizar aqui as informações que eu já dei para vocês nas aulas passadas, tá? Então vamos usar para resolver esse problema a física, tá? Qual física que eu explorei até o momento vai ser a física em que eu vou utilizar para poder resolver esse problema. Beleza? Então vamos lá. Aqui. Então quer dizer que eu tenho aqui minha partícula. Fazer só um desenho para ajudar a gente a pensar sobre o problema, tá? Uma partícula que está aqui no meu referencial x, y e z. Essa partícula, ela está aqui nesse momento, por exemplo, né? Posição R, e ela está fazendo alguma trajetória aí, né? Alguma trajetória no espaço, certo? Eu quero descobrir quanto que vale o R em função do tempo
quanto que vale a velocidade quando o tempo muda, tá? Se eu tiver, por exemplo, o conhecimento da aceleração, o que eu sei? Eu sei a aceleração. Pelo menos para a gente poder resolver o problema agora, né? A aceleração pode ser uma informação que eu não tenha, né? E que eu possa conseguir depois. Mas daí eu preciso ter outras informações. Vamos dizer que eu sei a aceleração. Tá? Então vamos lá. Então nesse nosso caso aqui, a gente está estudando o caso de um movimento acelerado, onde a aceleração é constante. Então a aceleração é constante. Se é constante, a A então não muda com o tempo. Isso aqui é uma constante. Lembra que da nossa definição de aceleração, a gente definiu duas acelerações. Uma delas é que a aceleração instantânea, ou seja, a aceleração em cada ponto do tempo, ou em cada ponto da trajetória, nesse caso, vai ser sempre a mesma. E vale quanto? Vale a derivada da velocidade com relação ao tempo. Como varia infinitesimalmente a velocidade para tempos infinitesimalmente pequenos. E a outra foi a definição da aceleração média. Só que a aceleração média valia quanto? Valia ΔV, né? Aqui eu já não estava interessado em variações muito pequenas, né? Podiam ser variações grandes de velocidade, intervalos de tempos maiores, né? Não infinitesimais. Tá? Só que olha que interessante, nesse nosso caso aqui em especial, o que acontece é que tanto a aceleração instantânea como a aceleração média são iguais. Por quê? Porque a aceleração é sempre constante. Né? Então, se eu faço um gráfico, se eu tenho um gráfico, por exemplo, de tempo por aceleração, vamos dizer que é o módulo da aceleração, que é a aceleração na direção x ou y, qualquer uma das componentes, né? Essa quantidade ela é sempre constante aqui. Se é sempre constante, isso quer dizer que para qualquer ponto do tempo ela tem um valor aqui que eu vou chamar de A0. Né? Certo? Se eu pegar a média também é sempre o mesmo valor. Né? Afinal de contas, não muda essa quantidade. Então, essas duas quantidades são a mesma. Então, eu vou utilizar essa informação para fazer o seguinte, olha. Se o A, né, médio, é igual ao A, a aceleração instantânea, isso aqui também quer dizer que a aceleração instantânea é igual à variação temporal da minha velocidade, né? Num intervalo de tempo que não precisa ser infinitesimal, pode ser grande, certo? Não vai fazer diferença. Bom, e a gente viu também na aula passada que a variação ΔV é o quê? É a velocidade final ou a velocidade num tempo t, né? Menos a velocidade inicial, vamos fazer assim, né? Vamos chamar de velocidade final menos a velocidade inicial medido no intervalo de tempo t, que seria um t final menos um t inicial. Tá? Bom, eu vou melhorar um pouquinho essa linguagem aqui para ficar mais comparável com o que você vai poder ver nos livros, né, por aí. Isso aqui vai ser igual. A velocidade final, vamos dizer que é a velocidade num certo tempo t, em que eu estou interessado. Né? Um tempo t vai ser o meu tempo final, em que eu quero medir essa velocidade. E a velocidade inicial vai ser a velocidade num certo tempo inicial, que eu vou chamar de t0. Tá? Então, estou usando aqui uma linguagem um pouco mais comum nos livros. Tudo isso dividido pelo quê? Dividido pelo tempo t, né, em que eu estou interessado, menos o tempo inicial, t0. Tá? Então, nesse caso, eu tenho então dois tempos. Claro, o intervalo de tempo ΔT é sempre um intervalo entre duas posições temporais, né, do meu relógio. Um tempo t e um tempo t0. Esse é o intervalo. Agora, eu posso melhorar um pouco mais isso aqui se eu considerar que o meu tempo t0 é sempre o tempo zero. Posso fazer isso? Posso, né? Porque eu sempre posso colocar o zero do meu relógio
aonde eu quiser, né? Eu posso pegar e zerar o meu relógio agora e começar a contar o tempo a partir daqui. Ah, daqui a pouco eu posso zerar de novo o meu relógio, né? Então, sabendo como o tempo passa, eu posso colocar o zero do meu relógio onde eu queira, certo? Então, vamos fazer isso. Então, a aceleração, que é uma constante, ela é igual à velocidade, então, da partícula num tempo t, menos a velocidade num tempo inicial, que eu vou chamar de zero, né? T menos zero, porque o meu tempo inicial é o zero. Estou considerando que o tempo inicial é sempre o zero, já que não importa essa diferença temporal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa velocidade no tempo zero de velocidade V0. Tá? De novo, porque essa é a linguagem que você vai mais ver nos livros didáticos por aí, tá bom? Então eu já estou transformando essas informações aqui. Dividido tudo isso por quê? Por t, que é o tempo. Né? Então, maravilha. Ó. Se eu pego essa expressão, eu posso isolar a velocidade. Ó. Então, se eu isolar a velocidade, deixa eu fazer aqui do ladinho, vou pegar essa expressão. Isso aqui vai ser velocidade da partícula num tempo t vai ser igual a V0, que é a velocidade, então, inicial dessa partícula, mais o quê? A, que é a aceleração, vezes o tempo que se passou a partir do zero. Então, olha que se eu sei duas coisas, né? Se eu sei a velocidade inicial, né? É isso que essa equação está me dando. Olha, eu tenho a velocidade inicial V0 e tenho a aceleração. Se eu conheço essas duas coisas, ou seja, conheço a velocidade inicial e conheço a aceleração, eu conheço como vai ser a velocidade dessa partícula em todo o tempo, se a aceleração for constante, né? Então, tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha primeira equação. Essa, então, é a equação da velocidade para um movimento acelerado. Equação da velocidade para um movimento acelerado com aceleração constante, né? A aceleração não muda. Certo? Bom, então essa é a primeira coisa, beleza? Bom, eu descobri então que para uma certa partícula, se eu conheço a velocidade dela num certo tempo, pode ser no tempo zero, no tempo t0, e conheço a aceleração, eu consigo agora prever a velocidade dessa partícula para tempos posteriores. Beleza, isso já me ajuda a descobrir a velocidade. Mas e a posição, né? A posição é a trajetória. É esse desenho da trajetória aqui, né? Eu sei que a velocidade nesse ponto, que é tangente trajetória, é esse cara aqui, que eu acabei de calcular. Mas e essa informação aqui, né? Que é a posição da partícula dependendo do tempo. Bom, vamos ver, né? Vamos melhorar um pouquinho então aqui. Vamos pensar o seguinte. Vamos ver um pouquinho essa equação aqui, ó. Essa equação, vamos abrir ela, ó. Essa componente aqui é a componente, uma componente Vx de t na direção y. Concorda? V é um vetor. Mais uma componente, eu vou escrever tudo aqui. Eu não vou fazer isso toda hora, tá? Só vou fazer aqui abrir essa expressão para a gente poder comparar algumas coisas. Vy de t na direção j mais Vz de t na direção k. Tudo isso é igual a quê? É igual a V0 de x na direção y, mais V0 de y na direção j, mais V0 de z na direção k. Mais o quê? Mais a componente x da aceleração na direção y, mais a componente de y da aceleração na direção j, mais a componente de z da aceleração na direção k,
Tudo isso multiplicado por t. Tem t aqui, tem t aqui, tem t aqui, né? Você pode colocar em evidência tudo que está multiplicando i, e tudo que está multiplicando j, e tudo que está multiplicando k, e você vai descobrir o quê? Você vai descobrir então que v de x de t, v de x de t vai ser igual a v0 t não, mais axt. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a componente x da velocidade vai depender da componente x da velocidade inicial mais o produto entre a componente x da aceleração vezes o tempo. A mesma coisa para as outras componentes. Vy de t vai ser igual a v0y mais ay de t. Né? São três componentes. E a outra vai ser vz de t, que é igual a v0z, que meu z parece y às vezes, mais az de t. Né? Então, com isso, eu descrevo quais são essas componentes. Como a componente x, y e z se comportam com a aceleração e a passagem do tempo, se eu conheço a velocidade inicial. Se o meu movimento for um movimento unidimensional, né, voltando aqui em cima, se o meu carro é esse cara aqui, se o meu caso é esse cara, né, só tem um movimento na direção x, daí eu não tenho por que me preocupar com as componentes y e z, porque não há velocidade nessa direção. Só tenho velocidade na direção x, certo? Então essa equação me dá a dependência unidimensional da velocidade da minha partícula. Mas olha que interessante. Essa dependência unidimensional nas direções, né, nas direções x, y e z, ela tem um comportamento bem comportado, que é o seguinte. Se eu fizer um gráfico de tempo pela velocidade, por exemplo, velocidade x em função do tempo, como que é esse meu gráfico? Esse meu gráfico, ele é uma equação do primeiro grau, né? Todas essas relações aqui, essa e essa, são equações de primeiro grau. São equações de primeiro grau. O que isso significa? Que todas essas equações formam uma reta. Né? Formam uma reta, essa reta pode estar... Esse cara aqui vai ser o meu valor V0x, né? Ela pode estar subindo ou pode estar diminuindo. Vou fazer subindo aqui. Até um ponto T aqui, qualquer, né? Pode estar subindo, pode estar descendo. O que depende do que essa subida ou descida? Depende da aceleração, né? Se a aceleração for positiva, então olha só, se o movimento for unidimensional e a aceleração é positiva, o que vai acontecer? A velocidade vai aumentar na direção x. Meu carro vai cada vez mais rápido. Se a aceleração for negativa, a velocidade vai diminuir, né? Ou seja, meu carro vai cada vez mais devagar, certo? Mas eu não estou interessado nisso agora, porque a gente vai analisar essas diferenças de movimento mais para frente e fazer alguns exemplos. Eu estou interessado nisso daqui, ó. Esse gráfico é um gráfico do quê? De uma reta, né? E esse ponto, então, vale V0x, e esse ponto aqui vale Vxt. Né? Olha que interessante. O cálculo, quanto que vale? Vamos pensar o seguinte, ó, quanto que vale, nesse caso aqui, a velocidade média? A velocidade média, né, de uma partícula que esteja sob aceleração constante. Quanto que vale a velocidade média? Essa velocidade média é na direção x mesmo. Né? Como o meu gráfico ele é uma reta, a velocidade média vai ser a velocidade de x, né, no tempo t, mais a velocidade de x no tempo
no tempo zero, que vai ser o V0x, dividido por 2, né? Se eu fizer isso, eu vou ter a velocidade média, que vai ser exatamente esse valor aqui, né? Vai ser a velocidade média. Eu posso fazer isso para as três componentes, para a componente x, y e z. Vai dar a mesma conta. Né? Não vai mudar nada. Eu posso fazer isso. Façam em casa aí, ó. Fazer para a componente y e a componente z. Com isso, eu descubro o quê? Eu descubro que, então, a minha velocidade média, vetor, né, é igual à velocidade, então, num tempo t, mais a velocidade inicial, tudo isso dividido por 2. Então, no movimento acelerado, com aceleração constante, ou uniformemente acelerado, eu posso escrever a velocidade média dessa forma, tá? Essa vai ser a velocidade média para o movimento uniformemente acelerado. Melhor, não é bom dizer isso, tá? Porque aqui na verdade a aceleração é constante. Então, vamos deixar bem claro. Velocidade média para um movimento com aceleração constante. Certo? Só que vocês... acabou o espaço aqui. Só que vocês já sabem como calcular velocidade média. Né? Como que eu calculo velocidade média? Olha, velocidade média é igual, né, a variação da posição num certo intervalo de tempo. Não é verdade? Vocês já sabem disso, né? É assim que a gente definiu a velocidade média. Né? A velocidade média eu sempre vou calcular dessa forma. Acontece que para esse caso específico, em que minha aceleração é constante, essa velocidade média tem esse valor aqui. Certo? Então, beleza. Então, vamos para o próximo passo agora. Eu falei que a gente ia fazer um pouquinho de álgebra aqui, né? Então, vamos lá. Então, quer dizer que a minha velocidade média, ela vale ΔR por ΔT. O que é ΔR? Olha, ΔR é a posição, né? Posição que vai me descrever a trajetória. Posição final, vamos fazer devagar. Posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tempo I, né? De novo, para melhorar a linguagem, eu vou chamar a posição final da posição num tempo t, a posição inicial de uma posição num tempo t0, e vou dividir isso pelo tempo t menos tempo t0. Vou fazer de novo, né, o que eu fiz com a velocidade. Eu vou chamar o tempo t0 de zero. Já que eu posso colocar o zero onde eu quero colocar, qualquer lugar, né, eu vou chamar o t0 de zero. Então, R de t menos R no tempo zero vai ser t menos zero. Né? E aqui, então, eu tenho que a posição da partícula no tempo t menos... O que é a posição no tempo zero? É a posição inicial, que eu vou chamar de R0, dividido por t. Então, veja que eu tenho aqui o seguinte, né? Eu tenho que a minha velocidade, eu tenho que a posição da minha partícula, R de t, ela é igual à posição inicial da minha partícula. Então, aqui eu tenho uma outra informação que eu preciso conhecer, né? Que é a posição inicial. E isso está relacionado com o que eu chamei aqui para vocês de condições iniciais. Lembram? Está aqui, ó, condições iniciais. Então, quais são as condições iniciais? É a posição inicial, R0, e a velocidade inicial, V0. Né? Então, voltando aqui, eu tenho R0 mais o quê?
mais a velocidade média da partícula vezes o tempo. Só que vocês descobriram que eu posso calcular a velocidade média para esse caso de aceleração constante dessa forma aqui, ó. Né? Então vamos lá. Então quer dizer que isso aqui pode ser reescrito como posição inicial mais velocidade média, é a velocidade num ponto t, mais a velocidade inicial, tudo isso dividido por 2 vezes o quê? O tempo. Então vamos só reescrever isso aqui, ó. Isso aqui vai dar R0 mais V0t, vetor, dividido por 2, mais V de t multiplicado por t dividido por 2. R0 e V0 é o que a gente vai chamar de condição inicial. É a posição no tempo zero e a velocidade naquele mesmo tempo. E essas quantidades, elas são constantes, né? Porque elas são as informações que eu tinha naquele momento. Elas não vão se alterar com o tempo. O que vai se alterar com o tempo é a posição e a velocidade, né? Quando o tempo vai passando. Só que eu já sei também outra coisa. Eu sei como essa velocidade depende do quê? Da aceleração. Porque a gente acabou de calcular que velocidade ela vai mudar com a aceleração da seguinte forma. V é V0 mais A vezes o T. Então eu posso pegar essa informação aqui, que eu já descobri anteriormente, e colocar lá, né? Então, eu vou ter que a posição R da minha partícula, ela vai ser a posição inicial mais V0 de t dividido por 2, mais, vou substituir esse cara lá. Então, eu vou ter V0 t sobre 2 mais a t quadrado sobre 2, né? Vamos reescrever isso aqui, ó. Isso aqui vai dar posição da minha partícula, vai ser igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E tá aqui, ó. A gente acabou de descobrir qual que é a minha equação de movimento. Equação de movimento. Então, se eu sei quanto vale três coisas, né? Se eu sei quanto vale a posição inicial, sei quanto vale a velocidade inicial e sei quanto vale a aceleração constante nesse caso, a equação que me descreve a trajetória da minha partícula é essa equação aqui, ó. R0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2 na sua forma vetorial. Tá? A gente pode reescrever isso daqui da seguinte forma, ó. Porque o R, né, ele é o quê? Ele é o x de t na direção y, né, mais o y de t na direção j, mais o z de t na direção k. O R0, que é uma constante, é a posição inicial. Então, vou chamar aqui, ó, de x0 na direção y, mais y0 na direção j, mais z0 na direção k. E a aceleração também, né? Opa, faltou a velocidade. E a velocidade inicial é o quê? É o v0 na direção x, mais o v0 na direção y, mais o v0 na direção k. V0 na direção z, que aponta na direção k. Tá? Então, também eu posso pegar essa informação aqui, desses vetores, né? Colocar aqui na minha equação e descobrir, então, que eu posso reescrever isso como três equações escalares. A componente x, ela vai variar com x0 mais v0x de t mais axt quadrado sobre 2.
né? Componente x. Daí a componente y de t vai ser posição y mais v0y de t mais ayt quadrado sobre 2. E a componente z de t vai ser z0 mais v0z vezes o t mais azt quadrado sobre 2. Né? Então, olha só. Com isso, eu consigo, então, descrever, né, com essas três equações, um movimento que é tridimensional da minha partícula se movimentando aqui. Eu conheço, então, né, a posição em cada tempo e a velocidade em cada tempo também. Lembrando que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Né? Velocidade, 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 velocidade. Se eu conhecer o quê? Quanto que é a aceleração? Para a aceleração constante, vão valer essas equações aqui. Para a posição e para a velocidade das minhas equações. Certo? Então, acho que foi bastante continho aí. Eu espero que vocês possam refazer essas contas aí para poder compreender um pouco melhor isso, né? Ver se compreendeu mesmo o que eu quis passar para vocês, tá? Refaçam essas contas aí. Como eu disse, tem várias maneiras de poder chegar nesses mesmos resultados para aceleração constante, tá? A gente pode resolver a equação diferencial, a gente pode integrar a forma da aceleração instantânea e pelo teorema fundamental do cálculo e encontrar matematicamente todas essas informações que eu cheguei para vocês aqui. Igualzinho, não vai mudar nada, só que a gente vai usar um pouco mais de matemática para isso. Aqui eu usei um pouco mais de física para poder chegar nas equações de movimento, tá? Legal. Por hoje tá bom. Na próxima aula eu vou chegar numa outra equação para vocês de movimento que a gente chama de equação de Torricelli, ou a forma de Torricelli. É uma equação que envolve velocidade e posição, né? Como que eu posso descobrir a velocidade de uma partícula se eu sei a posição da partícula, mas eu não preciso saber necessariamente o tempo, tá? A gente pode fazer isso, por quê? Porque eu tenho aqui duas equações com duas incógnitas, né? Então eu posso misturar essas coisas e tirar o tempo da jogada e chegar numa equação que a gente chama de equação de Torricelli. A gente faz isso na próxima aula para vocês, tá? E daí eu faço alguns exemplos de movimento unidimensional. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula. Tchau!